Muitas são as vezes em que nos é dado um gráfico de uma função e nós temos por objetivo que descobrir qual é a lei desta função. O objetivo desse vídeo é te mostrar como fazer isso e eu vou usar como exemplo uma função polinomial do segundo grau. Como você vê, são dados 3 pontos, os pontos A, B e C e as suas respectivas coordenadas. Já que a função é uma função quadrática, uma função polinomial de segundo grau, a gente parte de um modelo prévio que é y igual a x ao quadrado mais bx mais c. E usando as coordenadas dos pontos, nós vamos criar para cada ponto uma equação com incógnitas A, B e C. Quando eu olho para o ponto A, as informações que estão ali me dizem que quando x é igual a menos 1, o y tem que valer 8. Então eu vou trazer essa informação para cá. No lugar do y eu vou colocar o 8, no lugar do x eu vou colocar menos 1. Na primeira parte ele vai ser elevado ao quadrado, portanto ele vai virar mais 1. Então aqui eu vou ter a menos b, porque aqui o x foi trocado por menos 1, mais c. Essa é a equação gerada pelo ponto A. Agora a gente vai produzir uma segunda equação com as coordenadas do ponto B. Lá no ponto B, o x é 1 e o y é menos 2. Então, trazendo essa informação para cá, a gente pode escrever que menos 2 é igual a porque o x é 1, e elevado ao quadrado ele continua valendo 1, mais b, mais c. Só com essas duas equações, eu ainda não sou capaz de descobrir os valores de A, B e C, porque eu tenho 3 incógnitas a serem determinadas. Portanto, eu preciso de 3 equações. A terceira equação virá do terceiro ponto, que é o ponto C. E o ponto C nos diz que quando o y é 4, o x tem que valer 3. E aqui, cuidado, porque o 3 precisa ser elevado ao quadrado, dando 9a mais 3b mais c. Então, note que foram dados 3 pontos justamente para que cada ponto produzisse uma equação. Então, são dados 3 pontos para que eu tenha 3 equações. E eu preciso das 3 equações porque eu tenho 3 incógnitas a serem determinadas, A, B e C. Bom, agora a gente passa para a segunda etapa do problema, que é resolver esse sistema. Para resolver esse sistema, eu costumo usar uma técnica que é muito simples, que é fazer a subtração das equações 2 a 2. Perceba que, ao fazer isso, o C vai ser eliminado. Então, quando eu faço a subtração entre a primeira e a segunda equações, eu vou ter 8 menos menos 2, isso vira 10. A menos A, o A cancela. Nem sempre isso vai acontecer, isso sempre vai acontecer com o C. Aqui, eu tive a grata surpresa de também cancelar o A. Continuando com a subtração, eu vou ter que fazer menos B outra vez. Então, isso vai dar menos 2B. E C, menos C, como já estava previsto. Só de fazer essa subtração, eu consigo concluir que o B tem que ser igual a menos 5. Agora eu vou fazer a subtração envolvendo a segunda e a terceira. Quando eu fizer menos 2 menos 4, eu vou obter menos 6. Quando eu fizer A menos 9A, eu vou ter menos 8A. Ao fazer B menos 3B, eu vou ter menos 2B. E, como previsto, C menos C vai dar 0. É claro que eu poderia ter feito ao contrário. Em vez de fazer a segunda menos a terceira, eu poderia ter feito a terceira menos a segunda. A diferença é que os sinais saem trocados. Sabendo que 6 é igual a 8A mais 2B, eu posso escrever uma expressão equivalente que é 3 igual a 4A mais B. Como eu sei que o B é menos 5, eu posso dizer que 4A é igual a 8. Portanto, a conclusão é que o A tem que valer 2. E agora que eu sei os valores de A e de B, eu posso exportar esses valores para qualquer uma das 3 equações originais, de modo a descobrir o valor de C. Eu vou fazer isso na primeira equação. Então, eu vou ficar com 8 igual a A, que vale 2, menos B. Bom, se o B é menos 5, menos B tem que valer mais 5, mais C. Portanto, 8
é igual a 7 mais C, o que me leva à conclusão de que o C tem que valer 1. Portanto, o modelo que eu procurava, a lei da função que eu procurava é y igual a 2x ao quadrado menos 5x mais 1. Vamos agora para um segundo exemplo em que os pontos da parábola são A, 2 e 5,6, B, 3 e 2,6 e C, 4 com menos 2,4. De novo, eu vou partir de um modelo de uma função quadrática y igual a x2 mais bx mais c e vou trazer as informações de cada um dos 3 pontos, criando 3 equações. A primeira equação que eu vou fazer é menos 2,4 com x valendo 4. Então, aqui eu vou ter 16a, 4b mais c. Eu trouxe primeiro a informação do ponto C e agora eu vou trazer a informação do ponto B. Naturalmente, há uma razão para isso. Quando 3 é o valor do x, aqui eu fico com 9a mais 3b mais c. E agora, trazendo a informação contida no ponto A, eu tenho 5,6 igual a 4a mais 2b mais c. A razão de eu ter feito isso ao contrário é que eu privilegiei quem tinha o x maior e deixei por último quem tinha o x menor. Isso vai facilitar na hora de eu fazer as subtrações aqui para você enxergar e eu vou evitar sinais de menos como resultado da subtração. Então, eu tenho um sistema formado por essas 3 equações e eu vou fazer a primeira equação menos a segunda equação. Com isso, eu vou obter menos 2,4 menos 2,6, isso vai dar menos 5. 16a menos 9a me dá 7a, 4b menos 3b me dá b e c menos c, como previsto, vai cancelar. Agora eu vou fazer a segunda menos a terceira. 2,6 menos 5,6 dá menos 3. 9a menos 4a é igual a 5a. 3b menos 2b vai me dar b e, mais uma vez, o c vai ser cancelado. Perceba que agora eu tenho um novo sistema, só que agora um sistema 2 por 2. Isso significa que eu só tenho agora 2 equações e 2 incógnitas. Antes eu tinha um sistema 3 por 3. E como é que eu vou resolver esse novo sistema, que é um sistema 2 por 2? Usando rigorosamente a mesma técnica. Eu vou fazer a primeira menos a segunda. Então, menos 5 menos menos 3 me leva em menos 2. 7a menos 5a vai dar 2a. E perceba que agora quem cancela é o b. Então, eu fico com b menos b igual a 0. O que me permite concluir que o a tem que valer menos 1. Se eu sei que o a é igual a menos 1, eu importo esse resultado lá no sistema 2 por 2. E aí, eu posso usar qualquer uma das 2 equações. Eu vou usar a segunda. Eu posso escrever que menos 3 é igual a 5 vezes o menos 1, que é menos 5, mais b. Portanto, a conclusão é de que o b vale 2. E agora, com esses 2 resultados, tanto para o A quanto para o B, eu volto em qualquer uma das 3 equações que compõem o sistema original para descobrir qual é o valor de C. Então, eu vou fazer isso na primeira. Menos 2,4 igual a 16 vezes menos 1, isso me dá menos 16. O B vale 2, então aqui eu tenho 8, mais C. Então, perceba que eu tenho menos 2,4 mais 8 igual a C. Então, o valor de C é 5,6. Com isso, eu consigo descobrir a lei correspondente à função que está representada aí. Y é igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 5,6. Eu quero agora discutir com você uma situação particular. Olhando para essa situação, aparentemente falta um ponto, falta uma informação, porque o que eu espero nesse momento é ter 3 pontos para que eu possa criar 3 equações, consequentemente descobrir os valores de A, B e C no meu modelo, que é y igual a x2 mais bx mais c.
Acontece que aqui você só vê 2 pontos. O B de coordenadas 5, 6 e um outro ponto que nesse caso particular é o vértice. Então isso pode acontecer de o avaliador te apresentar apenas 2 pontos, mas um desses pontos será o vértice. Por quê? Porque aqui aparentemente só há 2 pontos, mas isso não é verdade. Na verdade, há um terceiro ponto implícito. E para isso, você precisa se concentrar no fato de que um dos pontos é o vértice. Por quê? A parábola é uma figura perfeitamente simétrica, portanto, ela tem um eixo de simetria. Esse eixo de simetria sempre passa pelo vértice. Portanto, com essa informação, eu consigo perceber que a distância do ponto B ao eixo de simetria é igual a 3 unidades. Por quê? Porque o x do vértice vale 2 e o x do ponto B vale 5. Portanto, a distância horizontal entre eles é de 3 unidades. Consequentemente, haverá um ponto do outro lado da parábola, que é o ponto simétrico ao ponto B, de mesma ordenada, portanto, y igual a 6, e cuja abscissa pode ser calculada justamente porque a distância é igual. É 3 para a direita e 3 para a esquerda. Então, se o x do vértice é 2, quando eu ando 3 para a direita, eu caio no 5, que é a abscissa do ponto B. E se eu ando 3 para trás a partir do vértice, como o x do vértice é 2, eu caio na abscissa de valor menos 1. Então, esse ponto à esquerda é o ponto de coordenadas menos 1 e 6. Então, parecia que eu só tinha acesso a 2 pontos, mas na verdade eu tenho acesso a 3. Utilizando essas informações, eu escrevo que 6 é igual a 25A mais 5B mais C. Depois eu escrevo que menos 3 é igual a 4A, porque agora o x é 2, mais 2B mais C, e finalmente 6 é igual a menos 1 ao quadrado, que vai dar mais A, menos B mais C. E agora fica tudo igual aos exemplos anteriores. Fazendo a subtração entre a primeira e a segunda, eu vou ter 9, 21A e 3B. E da segunda, entre a segunda e a terceira, eu vou ter menos 9, 3A e 2B menos B vai dar 3B. Agora eu consigo fazer a subtração entre as duas novas equações. 9 menos 9 vai dar 18. 21A menos 3A vai dar 18A. E 3B menos 3B é 0. Portanto, A tem que ser igual a 1. Levando esse valor para qualquer uma das duas equações do sistema 2 por 2, eu descubro o valor de B. Então, eu vou levar para a primeira. 9 é igual a 21 vezes 1 mais 3B. 9 menos 21 dá menos 12. Isso permite concluir que o B vale menos 4. E com essas duas informações eu volto em uma das 3 equações que formam o sistema principal. Eu vou voltar na terceira e vou escrever que 6 é igual a 1, que entra no lugar do A, menos B. Então aqui vai ser 4. E com isso eu vou calcular o C. Dá para perceber que o C tem que ser igual a 1. Dessa forma, a lei que eu procuro é x ao quadrado menos 4x mais 1 igual a y.